Meus amigos, é o seguinte, chegamos com o segundo episódio da série O Jogo Virou. No primeiro episódio, a gente contou a história do Messi, uma história de muito drama, de muita resistência, de muita força de vontade, de muito suporte familiar, e tudo isso construiu desde a infância um Messi muito destinado ao sucesso e resistindo a muita coisa. Hoje, no segundo episódio da série, lembrando, a série tem 6 episódios, né, e serão 2 por mês. A gente vai contar a história de um personagem bem mais profundo, bem mais polêmico. Talvez tenha feito menos sucesso mundial do que o Messi, mas é um cara que marcou uma geração, que marcou uma época, muito talento, mas um cara muito explosivo. Existem explicações, né, do porquê esse cara virou quem ele é, mas e tudo que ele passou também o ajudou a chegar lá, com todos os erros e com todos os acertos. É uma história digna de livro aí, vai, best-seller, tá? Hoje é a vez de Mário Balotelli, meu chapa. Pega essa vinheta aí também, que eu mudei até a música, tá? Fala, moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais, convidando você aí a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, o seu dislike, comenta o conteúdo, compartilha o conteúdo por aí, aproveita e me segue também lá nas redes sociais, tem muitos cortes legais e vídeos interessantes lá no Instagram também, e umas resenhas diferentes, né? Umas opiniões aqui e ali, umas trocas de farpas lá no antigo Twitter, beleza? Hoje, como eu falei na abertura aí, a gente vai contar a história de Mário Balotelli, cara que marcou seleção italiana, teve passagem importante no futebol italiano, jogou no Manchester City, era tratado como um cabeça de chave da sua geração e que ia comandar ali uma Itália diferente, mais serelepe, com personalidade e tudo, mas o Balotelli, e aí eu falei isso aqui antes, com erros e acertos, se tornou que ele é um personagem muito peculiar, mas que obviamente poderia ter feito profissionalmente muito mais coisa na carreira. Mas será que tudo que ele passou na infância não acabou determinando muito desse Balotelli sensível, mas ao mesmo tempo que tentava se proteger, e essa proteção tinha às vezes um ar de bad boy, esse talento também que resistiu a muito sofrimento explodiu muito, porque também o Balotelli soube administrar ou filtrar talvez todos os sofrimentos que ele passou na infância, e o objetivo dessa série é mostrar o quanto essas infâncias difíceis, essas infâncias dolorosas muitas vezes, dramáticas, privadas de acesso financeiro, de luxo e tudo, o quanto isso formou o caráter e formou a personalidade desses jogadores de futebol que conseguiram virar esse jogo da vida aí e que tiveram, por mais que passaram por dificuldades, eles tiveram muito suporte familiar, tiveram um núcleo que foi muito determinante para ajudar a moldar esses caras lá na frente. Então, assim, o Balotelli, talvez você conheça pouco a história do Balotelli, que começa em 1990. Né? Ele nasce ali em Palermo, na região da Sicília, em 12 de agosto de 90. Então, o Balotelli vai fazer agora, ele vai fazer 35, é isso, né? 35 anos o Balotelli vai fazer, filhos de pais imigrantes ganeses. O Mário nasceu como Mário Barauá. Esse era o nome do Mário Balotelli. Depois você vai entender daqui a pouco por que ele ficou conhecido como Balotelli. E não era apelido, era sobrenome. Porém, há uma ruptura na vida do Balotelli e aí acaba entendendo onde cai a história do Balotelli, do porquê o sobrenome Balotelli. Muito cedo, assim, pouco tempo depois de nascer, não passaram muitos meses, os pais do Balotelli se mudaram para Bagnolomela, que é uma região em Brescia. E essa mudança para Brescia é determinante na vida do Balotelli, pessoal e profissional. Porque o que acontece? Ele, pouco depois de mudar, ele começa a sofrer com muitos problemas intestinais, complicações intestinais graves, inclusive. Ele fica entre a vida e a morte, passa por diversas cirurgias e se recupera ali em 92. Então, mais ou menos com 2 anos e pouquinho, quase 3, o Balotelli já mudou de cidade, já passou por uma porrada de cirurgia,
correu risco de vida, e aí vem uma outra pancada, né? A saúde muito debilitada, a família não tinha muita condição financeira, né? Os pais biológicos, eles acabam abandonando o Balotelli no hospital, quase com 3 anos de idade. E ainda, aos 3 anos, assim, também não passou muito tempo, o Balotelli é adotado pela família Balotelli, Francesco e Silvia Balotelli, pais adotivos que moravam em Brecha. Por isso que eu falei que foi importante a mudança, porque tem uma ruptura aí, né? Ao mesmo tempo que ele é abandonado em Brecha, é em Brecha que ele encontra a família que o acolhe e que acaba sendo muito importante para a vida do Balotelli, assim, para frente, né? Porque dá ao Balotelli esse suporte familiar, esse suporte, esse aconchego que ele até então não tinha tido, né? A vida do Balotelli até então teve um minuto de paz, né? Ele, de novo, mudou de cidade, os problemas de saúde, o abandono, a adoção, tudo muito e muito rápido. E aí, cara, assim, o Balotelli nunca engoliu muito essa história, né? Ele sempre cultivou meio que um ódio, cara, pelos pais biológicos, assim, muito latente, que ele não escondia muito, não. Para você ter uma ideia, assim, em 2010, os pais do Balotelli, os pais biológicos, deram uma entrevista para um jornal inglês. Lembrando, o Balotelli jogou no Manchester City, né, e tal, foi bem, inclusive, em parte ali no City. Teve passagem importante ali pelo Milan também, foi jogador de seleção italiana, uma campanha muito marcante ali na Euro 2012. Talvez ali aquele período entre 2010, 2012, até o ciclo entre a Copa de 2010 e a Copa de 2014, talvez tenha sido o auge técnico ali do Balotelli, um cara muito forte, né, de muita presença, mas também de habilidade, inventivo, com essa personalidade ali que parecia que ele ia liderar uma nova seleção italiana, né? Lembrando, a Itália tinha sido campeã do mundo em 2006 e com atacantes muito fortes, mas menos habilidosos ou menos técnicos, né? O Balotelli surgia ali como um cara diferente. E aqui eu não estou falando daquela geração que tinha Totti, Del Piero, estou falando de uma outra galera, né? Uma geração que tinha Luca Toni, que tinha outros nomes. E o Balotelli surgia como uma alternativa diferente de uma Itália mais plástica, talvez. Porque, de novo, o Balotelli era muito forte, mas o Balotelli também era um atacante muito técnico. Mas voltando à entrevista, o Thomas e a Rose, que eram os pais biológicos do Balotelli, eles falaram que a adoção foi, o abandono, na real, né? Foi muito por conta de pobreza extrema. Eles não tinham a menor condição de cuidar do Balotelli. Ele estava doente. Eles tentaram, segundo eles, o melhor que eles podiam. E o casal disse que tentou depois até recuperar a custódia do Balotelli por uns 10 anos. Mas eles não tinham dinheiro nem para advogado, nem para manter a causa, e eles acabaram perdendo no tribunal. Além do problema com os pais, né, biológicos, o Balotelli teve que lidar com injúrias raciais durante praticamente a infância inteira, né? E a mãe do Balotelli, a adotiva, era judia. Então, numa comunidade ali que muitas vezes não recebeu ou não aceitou tanto o Balotelli. Em 2005, com 15 anos, o Balotelli se tornou o jogador mais jovem a atuar na Série C da Liga Italiana, superando todo o sofrimento que ele havia passado na infância. Essas experiências assim na infância costumam ser muito marcantes, né? Para o bem e para o mal. Tem muitas memórias muito legais, mas tem muitos traumas ali, né? Esse sentimento de abandono, putz, eu não consigo nem projetar, né? E além disso, somado a uma vontade de ser aceito ali por uma comunidade, não se sentindo pertencente dela, tudo isso na cabeça ali do Balotelli. Existia uma diferença do meio para ele sentia isso. Essa rebeldia, ela foi crescendo para tentar lidar com as dificuldades do mundo. Essa rebeldia depois foi para o campo, foi muito importante para a formação da personalidade do jogador Balotelli, e tudo isso se mistura num coquetel muito explosivo para a criação de Mário Balotelli. Só que assim, também não deixa de aguçar nele uma enorme empatia. O Balotelli, apesar de toda a sisudez ali, um cara, sabe, um olhar de raiva em alguns momentos, ele acaba se identificando com histórias mais dramáticas e acaba sendo sensível a histórias de crianças, por exemplo, que recebiam pouco afeto. E é aí que eu quero dar uma deixa, e eu já falei disso no episódio número 1,
do papel dos adultos na vida das crianças. Desse papel importantíssimo de solidificar um caminho, de mostrar um caminho, de ser um norte, mas ao mesmo tempo ser um porto seguro ali e tal. Eu, como pai, e eu já disse isso algumas vezes aqui, eu me importo muito com a educação dos meus, né? Eu tenho um filho já mais velho, de 19, mas continua em formação, e uma filha mais nova de 14. E, cara, assim, é fundamental para eles, pensando em termos de futuro, esse suporte emocional que a gente dá, mas também eu acho que uma base cultural, né, de repertório. E aí entra leitura. E é por isso que eu indico a leiturinha para todos os pais que acreditam que o conhecimento e a educação ajudam no desenvolvimento do seu filho em curto, médio e longo prazo. O Clube Leiturinha é uma iniciativa fantástica deles, assim, e hoje é o maior clube de leitura infantil do Brasil. Nada chega nem perto, assim, todo mês, quando você assina o Clube Leiturinha, eles mandam kits com livros incríveis, direto para sua casa, selecionados por especialistas para ajudar as crianças com o desenvolvimento, com as emoções e com esses vínculos familiares, tudo através de histórias muito legais. Por exemplo, eu recebi, eles mandaram, eu já mostrei aqui da outra vez, né? Tá na moda, inclusive, falar de morango, né? Com essa história do morango do amor aí. Uma confusão, sabor, morango, ó. Shirley Souza e a Malu Menezes, o livro facinho, cara, de ler, e muito simples. E é legal, eles mandam também uma parada que é para além da leitura, né? Não é uma ficha, mas aqui tem vários desafios para o seu filho tentar interpretar o que ele leu, e formar assim, um mapa mental de tudo aquilo que ele vivenciou durante aquela leitura. Fora que tem outras brincadeiras aqui atrás, num lugar chamado Além das Páginas. É muito bacana, velho, o que faz a leiturinha. Eles têm o plano Uni e o plano Duni. No plano Uni, um livro por mês. No plano Duni, 2 livros por mês. E aí é ideal, por exemplo, para irmãos, né, para não ter confusão ali, para cada um ler um antes de dormir e tal. E aí, obviamente, os planos variam de acordo com a faixa etária, né? Vão desde o início da capacidade de leitura até mais ou menos ali os 12 anos de idade. Mas, por exemplo, minha filha tem 14 e ela lê o Morango, o Sabor, uma confusão Sabor Morango. Ela estava lendo esses dias, é que agora ela está em Fortaleza e tal, foi passar férias lá, acabou deixando o livro aqui, mas está lá. Esse aqui eu peguei lá da cabeceirinha dela, lá, no quartinho dela. Então, cara, assim, o kit é muito legal, a história é muito legal da leiturinha e o clube, de novo, assim, é maravilhoso. Tem cupom para você usar com frete grátis por 1 ano. E o cupom é Bruno, que é meu nome. Não tem, né, Bruno Formiga, não, é só Bruno. E aí vale muito a pena, velho, você assinar, porque, bicho, com a infância não se brinca, né? E literatura nunca é demais. Então, assim, dê livros, velho, pro seu filho, num período que a gente tá debatendo tanto aí o papel de rede social e tal. Entregue aí para o seu filho uma janela de respiro pro mundo. Voltando para a história do Balotelli, cara, ele sempre foi um atleta polêmico, basicamente desde que surgiu. Eu lembro dos primeiros momentos que o Balotelli começa a ser falado e tal. Um atacante que, de novo, ali com aquelas características de um cara forte, alto, ele tinha criatividade, ele tinha, sabe, o tempero em algumas jogadas, um jogador objetivo, mas diferente do que a Itália produzia ali naquele momento, naquele contexto histórico e tal. Mas, cara, apesar das polêmicas, ele sempre teve grandes feitos, viu, na carreira dele. Fora das 4 linhas, inclusive, ele inúmeras vezes demonstrou o seu apoio a causas antirracismo, se expressou publicamente muitas vezes após sofrer injúrias raciais, ele deu a cara em vários momentos, e aí talvez isso tenha aumentado até as polêmicas em torno do Balotelli, porque ele não se calou em vários momentos, e ele já guardava essa raiva dentro dele, né? Essa parada mal resolvida, né? Com os pais e tudo, e se sentir não pertencente. E quando ele via isso acontecer no futebol, seja com o torcedor, com o adversário, com a imprensa e tal, cara, o Balotelli sempre foi dentro. Assim. Em 2013, para você ter uma ideia, o Balotelli foi eleito pela renomada revista Time Magazine como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo, ao lado do Jay-Z, do Spielberg, do Barack Obama e da Beyoncé. Só para você ter uma ideia. E dentro do campo, ele, cara, sempre foi muito brilhante, assim, né? Ele assina com a Inter de Milão em 2006,
depois de ter tido uma passagem muito, muito rápida ali pelo Lumenese, durante o segundo turno ali da temporada 2005-2006. Ele só tinha 16 anos de idade, né? Então ele inicialmente foi integrado às categorias de base da Inter de Milão e logo chamou a atenção, foi muito rápido ali dos principais treinadores. E aí na temporada 7 e 8, o Balotelli faz sua estreia na equipe profissional da Inter de Milão. O atacante chamou a atenção de toda a mídia italiana por marcar 2 gols contra a Juventus logo no jogo de volta das quartas de final da Copa Itália, e ele estava meio que começando ali, né? E logo num jogo desse tamanho, contra a Juventus, gigantesca, um jogo duríssimo, e ele mete 2 gols. A partir dali, velho, ele já vinha sendo falado desde moleque, e um cara assim, de novo, com características diferentes do que a Itália estava produzindo naquele momento ali. Ele foi ganhando espaço ali muito rápido. À época, o Roberto Mancini era o treinador. O Mancini, inclusive, depois foi técnico do Manchester City, né? O Mancini foi técnico da seleção italiana, foi campeão da Euro, inclusive, na penúltima edição de Euro. O Mancini sempre gostou muito do Balotelli, sempre deu muita chance, inclusive, pro Balotelli. Mas, cara, assim, ele sempre ou muitas vezes não ajudava, né? E tinha as polêmicas extra-campo ali com torcida. Um dia, por exemplo, ele foi visto no vestiário da equipe cantando o hino do Milan. Simples assim, sendo que é o maior rival da Inter de Milão. Aí, cara, pô, tem como, né? Polêmica, chamada, cobrança e tal. Como é que pode, né, velho? Mas, de novo, ele acabou, assim, depois disso, jogando pouco, porque, enfim, ninguém gostou da história, mas naquela temporada ele foi campeão italiano. O Scudetto veio. E assim, ele ainda conquistaria o Scudetto mais 2 vezes. Ele também ganhou a Liga dos Campeões da Europa, vale lembrar, e era reserva do Milito e do Eto'o, né? O Milito que fez 2 gols na final daquela Champions em 2010 contra o Bayern de Munique no Santiago Bernabéu. Ali, em 2010, logo depois da Champions, em 12 de agosto, lembrando que depois disso, assim, depois do Mancini e tal, o Balotelli é treinado pelo Mourinho, né, que é o técnico campeão ali em 2010 e tal. Quando passa a temporada, em agosto, na janela de transferência, ele vai para o Manchester City. O clube inglês, na época, pagou 24 milhões de libras pelo atleta, o valor que transformou, naquele momento, a negociação numa das mais caras daquele momento do futebol. Apesar de ter marcado gols bem importantes ali, a fase do Agüero acabou deixando o Balotelli mais como uma opção, né, de banco de reservas. E o Balotelli, assim, hoje tu olha para trás e fala, não tinha como brigar com o Agüero ali, virou um dos maiores ídolos da história do City, o maior artilheiro da história do clube e tal. Assim, e óbvio, ele nunca gostou de ser reserva. Uma série de contusões também naquele período acabou deixando ele por muito tempo fora do Citizens. E aí, em 15 de dezembro de 2011, só para você ter uma ideia da figura ali que era o Balotelli, ele se envolveu numa briga durante um treino com o Micah Richards, que hoje é comentarista, inclusive, lá na Inglaterra. E aí, em 2013, pouco tempo depois também, outra confusão, né? O Mancini acabou discutindo com o Balotelli e eles trocaram empurrões ali e tal, e muita gente acabou vendo e tudo, porque o Mancini chamou a atenção do Balotelli depois dele dar um carrinho meio arriscado no Sinclair durante o treino. Este é o Balotelli. Com a lesão do Osvaldo na seleção italiana, o Balotelli foi convocado pelo Prandelli na época para Euro 2012. E aí vem um dos grandes momentos do Balotelli, uma das comemorações mais emblemáticas. Ele seria ali o grande atacante da seleção italiana e tal. Só que assim, ele deu uma declaração um pouco tempo antes, ele se auto-intitulou um gênio que possuía um talento divino, inclusive que não comemorava os gols porque ele estava cumprindo só a obrigação dele. Ele foi massacrado pela imprensa, obviamente, né, porque um cara diferente, assim, quando dá essas declarações, levanta essas bolas, a galera corta em cima. Mas beleza, ele foi para Euro na estreia contra a Espanha. O Balotelli foi substituído pelo Di Natale, ele fez um grande jogo e tal, depois de perder uma grande oportunidade, diga-se de passagem. Mas, beleza, ele deu a volta por cima, voltou a ter mais minutos. Na semifinal da competição, ele marca um dos gols mais espetaculares daquela edição, talvez o gol mais bonito, que é o gol contra a Alemanha, uma vitória por 2-1, classificando a Itália para a final, contra a mesma Espanha. E a Itália é esculachada na final pela Espanha, mas
Balotelli viveu ali um dos grandes momentos, a comemoração dele, né, tirando a camisa e tal, e fazendo o símbolo de força, assim, é muito marcante. O Balotelli, depois disso, ainda passou pelo Milan, pelo Liverpool, pelo Nice, e ele voltou a ter um momento até bom ali no Nice e tal, e rodou alguns times ali da Europa. Em 2024, ele chegou a ser especulado no Corinthians. Eu não sei se você lembra dessa história. Chegou a ter negociações com o clube e tal, só que o Ramon Dias, na época, ali, impediu a vinda do italiano, justamente por conta do comportamento extra-campo. Atualmente, ele vai fazer, como eu disse, 35 anos. O Balotelli faz parte do elenco do Genoa, onde tem só 6 jogos na temporada e não marcou nenhum gol, né, na temporada passada. E deixa eu reforçar o que eu disse há pouco, tá? Porque, quem está contando aqui é a história de um garoto que teve uma infância complicada, traumática, mas teve pais adotivos, recebeu muito amor e condição de dar um rumo diferente na vida dele. A verdade é que, assim, o Balotelli conseguiu virar, repito, esse jogo da vida aí que jogava muito contra ele até então, né? Sofreu com abandono, fome, doença, racismo, e mesmo assim o amor dos pais adotivos estava lá o tempo inteiro, persistindo e ajudando o Balotelli a virar um grande atleta. Óbvio que tudo que ele passou teve reflexo em problemas que ele teve ao longo da sua carreira e tal, mas ele sempre demonstrou muita gratidão, um coração assim gigante em relação aos pais, e ele nunca fugiu de embates, né, para combater coisas que ele entendia que eram injustas. E por isso que, mais uma vez, eu digo, como pai, eu me importo muito com esse suporte que meus filhos tiveram na infância, né? Já que, de novo, um já é quase adulto e a outra é uma adolescente ali na flor da adolescência. E aí, de novo, é por isso que eu indico a leiturinha, para todos os pais que acreditam que o conhecimento e a educação ajudam no desenvolvimento dos filhos a curto, médio e longo prazo. O Clube Leiturinha, disse e repito, é o maior clube de leitura infantil do Brasil. Todo mês eles enviam kits para as casas com livros, incríveis ali. E livros assim que são escolhidos a dedo por especialistas de acordo com a faixa etária. Você tem o plano Uni e o plano Duni. No Uni vai um livro por mês, e o plano Duni, que manda 2 livros por mês, é ideal ali para irmãos, por exemplo, se você quiser presentear alguém, ou se o seu filho devora livros e quiser mais de um, vai que, né? Vai da sua demanda ali. Eu já mostrei num outro momento o livro que a minha filha recebeu aqui, né? Uma confusão sabor morango. Não é o morango do amor, mas inclusive com atividades, né? Para você fazer ali e tal, para tentar interpretar a história que você leu e tudo. A iniciativa, ela é fantástica. Fantástica. Eu tinha um acordo, acho que eu falei isso outra vez no vídeo 1, no episódio 1 do Jogo Virou. O Cauê, né, que é o meu mais velho, a gente tinha meio que um acordo, ele lia 25 minutos por dia quando ele era mais novinho e tal, molequinho. Então o acordo era esse, ele tinha que ler no mínimo 25 minutos por dia. Às vezes ele esticava um pouco mais e tal, mas foi muito legal, né? O Cauê hoje faz jornalismo, me ajuda com edição e tudo. E assim, é mó barato. Bicho, a história do Balotelli, ela é uma história que podia ter sido de maior sucesso, ele poderia ter ganho mais coisas, jogado em mais clubes, podia. O Balotelli podia tudo isso. Ele podia ter feito muito mais na carreira dele. Mas a real é que ele já foi um sobrevivente, velho. Ele já foi um vencedor em ter conseguido virar jogador profissional, em ter conseguido ter amparo, ter uma família, ter sido amado, ter sido idolatrado por uma porrada de gente. E de novo, assim, tudo que ele passou ali transformou ele nesse cara combativo, que botava o dedo na ferida, que respondia, que provocava. Para entender o Balotelli, você precisa entender tudo o que ele passou, senão você só vai achar que ele nasceu assim, ponto final, e que ele era rebelde, porque, sim, a real é que existe todo um contexto de vida que acabou transformando o Balotelli nessa figura, nesse personagem icônico, que, óbvio, poderia ter jogado mais, mas depois de tudo que ele passou, cara, assim, ganhar um título a mais ou não, ter sido um dos melhores atacantes do mundo ou não em algum período, é o de menos. Assim, ele já é um vencedor, independente de qualquer coisa. Alguns falam, o Balotelli jogou a carreira no lixo. Cara, a real é que ele quase foi jogado no lixo quando ele era criança. Tudo que veio depois daquilo é uma vitória inimaginável. Essa é a história de
de Mario Balotelli, o episódio 2 de O Jogo Virou. Em agosto, mais 2 episódios. Em setembro, mais 2 episódios. Quem será que vem pela frente? Você pode botar aqui nos comentários jogadores que você queria saber mais da história, sempre nesse viés da infância, das dificuldades e de tudo aquilo que acabou lapidando esses caras a chegarem onde eles chegaram. É nóis, tamo junto e um abraço.